Crianças podem descer para suas classes. Para a gente começar, contei uma história num grupo de estudo na quinta-feira. Estou para dizer que nos grupos de estudo estão vindo mais gente do que nos encontros no domingo, né? Isso é um sintoma preocupante do turismo, sendo que a nossa proposta é que nós façamos os desafios aqui para que a gente possa viver durante a semana debatendo sobre aquilo que a gente vai falar. Geralmente aqui nos inspiramos para continuarmos vivendo no dia a dia num discipulado contínuo, né, de comunidade. Contei uma história no grupo que eu ouvi essa semana. Entre terça e quinta-feira fiquei num congresso, congresso muito bom, promovido pelo Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja. Trabalha sobre revitalização, sobre plantação de novas comunidades. E nós sabemos que a palavra igreja ela é usada em dois sentidos distintos na nossa teologia atual. Chamamos de igreja, às vezes, três sentidos, né, equivocados às vezes. Isso aqui não é igreja, né, isso aqui é uma construção apenas, onde irmãos que fazem parte da Igreja Universal do Senhor se reúnem, né? Mas chamamos também de igreja local aqueles grupos que se unem de uma maneira por identidade teológica, por identidade, por amizade, por comunhão, para cumprir o seu papel como cristãos. E nesse congresso a gente discutiu bastante o que tem acontecido a saúde das comunidades, o quanto muitas vezes algumas coisas têm se interposto entre aquilo que o Evangelho apresenta e que tem se praticado no dia a dia. Mas, dentre coisas negativas, que foram poucas, nós falamos mais sobre as coisas, os bons exemplos. E um pastor da Paraíba, de uma comunidade chamada Cidade Viva, ele compartilhou o exemplo de um membro da igreja dele, da igreja que ele pastoreia, que é novo, por causa dos 30 e poucos anos. Eles engravidaram, ele e a esposa, e nasceu uma criança com necessidades especiais. Passado alguns anos, 1 ou 2 anos, aí engravidaram novamente e nasceu a segunda criança também com necessidades especiais. E, enfim, na terceira gravidez, nasceu uma criança com necessidades especiais. 3 filhos com necessidades especiais, e ele então disse para o pastor que ele era um microempresário, ele queria se mudar para um lugar um pouco mais distante do centro, onde as crianças pudessem fazer ecoterapia, ter mais contato com a natureza, se desenvolver de uma maneira diferente do contexto urbano, que às vezes é agitado e tira de nós a paz, a paciência, e eles precisavam disso. Ele então se mudou para uma comunidade rural, procurou um lugar, então uma comunidade rural de aproximadamente 1.100 pessoas, comprou uma terra, e depois que ele comprou, ele descobriu que não tinha água, né? Eles buscavam água no rio. E ele decidiu então cavar um poço, e procurou as empresas, e as empresas disseram: olha, você vai encontrar água muito ruim no lençol freático. Ele mesmo assim pediu a Deus que ele precisava de água, e ele conseguiu cavar um poço de 100 metros de profundidade, encontrou água pura, e a sua família pôde desfrutar aí de um tempo de água pura, mesmo numa distância aí de 30, 40 minutos do centro da cidade, mas a gente precisa de água para o dia a dia. E ele viu que a comunidade rural buscava água no rio, e um dia Deus falou no coração dele. Ele fez uma tubulação e levou até a porta do sítio, e uma pessoa muito simples colocou uma torneira e uma plaquinha escrito: Jesus, água da vida. E as pessoas passavam aquilo ali, não entendiam nada, né? E um dia alguém parou
parou, abriu a torneira, água pura, água boa, boa de se beber. E aí começaram a falar. Ele disse que até que um dia chegou e teve um engarrafamento de jegue, né, que tinha tanta gente vinda de vários lugares para tomar aquela água. Só que ele teve que ligar para o pastor e falou assim: pastor, está acontecendo um problema. Eles querem saber quem é Jesus, a água da vida, e eu não sei explicar. E o pastor deu algumas instruções para ele, e aquela comunidade de 1.100 pessoas, 700 pessoas se converteram. Hoje se reúnem ao ar livre, num lugar construído assim, muito... mostrou algumas fotos, foi muito emocionante. E eu falei para o grupo que eu me lembrei, quando as pessoas chegaram para Jesus, quando viram aquela criança, a pessoa perguntaram do cego, né? Quem pecou, ele ou os pais? O que Jesus disse? Para que a glória de Deus fosse manifestada. 3 crianças deficientes, para que a glória de Deus fosse manifestada. A gente não conhece os caminhos do Senhor. A gente não conhece os planos que Ele tem para nós. A gente simplesmente sabe que Ele faz do jeito dEle, da maneira dEle, para a glória dEle, para que pessoas conheçam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Que isso seja uma introdução para aquilo que a gente vai falar. Semana passada, nós iniciamos então a série Lições aos Peregrinos, e a ideia seria trabalharmos o conceito e a prática, usando aquele versículo de João 17,14, que diz: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Jesus orando ao Pai, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então a gente trabalhou a ideia da peregrinação, ou seja, não pertencemos a este mundo, mas estamos neste mundo. Não somos extraterrestres, mas fomos colocados neste mundo. Mas também não vamos viver eternamente aqui. Nós estamos de passagem. Pode passar, Mari? A pergunta que nós utilizamos foi aquela que o pastor Marcelo citou há 2 semanas. De onde vim, para onde vou e por que existo. E nós falamos na semana passada que, pensando biblicamente, pensando no Evangelho, nós sabemos que Deus é a causa inicial da nossa existência. Ah não, mas eu vim dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, mas Deus é o Criador de todas as coisas. Então a causa primeira da existência humana e do universo é o próprio Deus. E todos nós concordamos que Deus é a causa primeira. Então nós sabemos de onde nós viemos. Então se pesquisarmos profundamente, não vamos encontrar uma outra razão que não o próprio Deus. E nós vemos no Evangelho que Jesus ele se apresenta como o princípio, o alfa. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então nós não existiríamos se não fosse pelo Senhor. E nós sabemos também que tudo se encerrará nele. Ele não é simplesmente o alfa, Ele é o ômega. Então para onde eu vou? Tudo se encerrará no Senhor. Ele é o ômega, Ele é o fim de todas as coisas, né? O fim no sentido de que Ele concretizará todos os planos que foram traçados desde antes da fundação do mundo. Mas entre o começo e o fim, o espaço da nossa vida, né, por que nós existimos, também seria muito simples de nós respondermos como nós vimos na semana passada. Por que nós existimos? Né? Então, se Jesus ele é a causa e Ele é o fim de tudo, nós existimos para Ele, para glorificá-lo, por Ele, né? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, se o fim é Jesus, o começo é Jesus, o meio é Jesus, tudo é Ele, tudo se resume nele. Então, é simples nesse aspecto. Mas é difícil e é complexo, porque muitas vezes, nessa trajetória, nós vivemos de uma maneira diferente daquela que nos foi planejado. Então, mas o início da nossa vida, até o final da nossa vida, que nós conhecemos a Cristo, nós chamamos de peregrinação. Nós precisamos, pode passar, Mari, nós precisamos lembrar, em primeiro lugar, que nós somos peregrinos, ou seja, forasteiros,
mas somos concidadãos dos santos, fazemos parte da família de Deus, mas não pertencemos a este mundo, né? Não somos deste mundo e caminhamos em direção ao Senhor para uma vida plena. Se pensarmos em Hebreus, né? Não olhando para as coisas que estão ao nosso redor, o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E o desafio é olharmos para o nosso alvo, para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Essa é a nossa peregrinação. Fomos gerados em Cristo para Cristo. Então, teoricamente, é muito bonito, é muito lindo, é maravilhoso. Mas como tem sido a nossa peregrinação? Segundo ponto que nós temos que lembrar, que vimos na semana passada. Enquanto estamos aqui, precisamos reconhecer que os dias são maus. O diabo, o nosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Mas nós sabemos que maior do que o que está no mundo é o nosso Deus. Ele é soberano, nada escapa ao seu controle. Mas nós precisamos entender que os dias são maus. O mal vem de fora, mas muitas vezes o mal ali, ele não é o mal com U, né? Ele é o mal com L, né? O mal ele vem de fora, mas muitas vezes ele se insere em nosso convívio comunitário, distorcendo a verdade. Então a gente pensa no mal não como alguém que luta contra o bem, porque não existe esse dualismo entre o bem e o mal, aquela figura do yin e yang, ou do antigo town country, né? Town country, em que não existe uma luta entre o bem e o mal. Deus é soberano sobre todas as coisas. Não há nada na história da humanidade, na criação do universo, sobre a qual Deus não seja soberano. Nós precisamos crer nisso. Não há nada na história da humanidade, nem um centímetro da criação, onde Deus não seja soberano. Contudo, neste período, enquanto Cristo não vem para cumprir os seus planos, nós sabemos que o mal é realidade. Ele nos aflige. A própria palavra nos diz que o diabo anda em derredor como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. O mal vem de fora e muitas vezes vem também do convívio comunitário. A gente não percebe. Mas muitas vezes, se você olhar a história bíblica, você vai perceber que pessoas se inseriram na comunidade, ou nas comunidades cristãs, nós vimos semana passada, com aparência de piedade, mas que muitas vezes vão ser instrumentos do mal, ensinando coisas erradas. E nós temos que ficar atentos a isso, como peregrinos. Terceiro ponto, temos ainda muitas distrações, que também vêm de fora e de dentro das nossas relações. Mas o pior de tudo é que a nossa natureza distorce tudo isso e nós mesmos, com os nossos desejos, podemos ser os nossos maiores inimigos. A Bíblia diz lá em Tiago que ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Pelo contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Então muitas vezes são os nossos desejos, a nossa natureza que nos inclina, a nossa natureza, o nosso velho homem. Paulo, ele sofria com isso. Tanto é a realidade que alguns homens na história da igreja cristã se mutilavam. Para quê? Para ver se o seu corpo ele era mortificado. Então muitas vezes a gente precisa entender que existem distrações. Quer um exemplo muito simples do que são distrações? Falatórios. Falatórios são distrações. Porque se Cristo é a causa, e tudo se encerra nele, ele é o nosso alvo, e o trajeto até ele tem que ser por ele, por meio dele, para a glória dele, e nós estamos então em debates e falatórios inúteis, como disse semana passada o texto, isso são distrações que pode vir de nós, que pode vir de fora, alguém falando e a gente se deixar enredar por isso, ou a gente volta os olhos para Cristo, ou a gente começa a tropeçar na nossa peregrinação. Irmãos, os dias já são maus suficiente para a gente perder tempo com coisas que não são necessárias. Usamos o exemplo da corrida, da tartaruga e da lebre. Nós precisamos de constância,
de perseverança. Ciente de tudo isso, como então nós devemos viver e caminhar? Como deve ser então o caminho do peregrino? A minha proposta vai ser uma análise bíblica, puramente bíblica, de alguns textos. Poderemos ficar aqui falando durante séculos e séculos. Literalmente séculos e séculos. Porque a palavra nunca se esgota. Ela sempre tem algo novo a nos apresentar. Então nós vamos pegar alguns textos, principalmente com base em 1 e 2 Timóteo, e aí nós vamos olhar o texto e vamos ver algumas coisas básicas que o texto apresenta que devem estar inseridas na nossa peregrinação. Como nós devemos caminhar? Ô Walter, pode acender a 1 e a 4? Hoje nós vamos ficar com todas as luzes acesas para a gente ficar bastante acordadinho, tá bom? Então, para a gente não dormir hoje, tudo bem acordadinho. Vamos lá. Então, o primeiro texto que nós vamos usar está lá em 1 Timóteo 1, versos 3 a 7. Partindo eu para a Macedônia, roguei que você, Paulo escrevendo a Timóteo, roguei que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. E eu vou aqui fazer um meia-culpa, e eu quero que você faça o seu meia-culpa também. Vou dizer, por exemplo, eu li um texto, certa vez, que falava que esse texto era de fulano de tal. Por exemplo, João Ubaldo Ribeiro, grande escritor brasileiro. Então, um texto atribuído a ele, recebi, e estava lá assinado João Ubaldo Ribeiro. Que o problema do Brasil não são os nossos políticos, mas sim a matéria-prima, ou seja, nós. Né? Um texto muito legal, muito bonito. E depois de 2, 3, 4 anos divulgando esse ensino, eu descobri que o texto não é dele. Você imagina quantas pessoas ouviram da minha boca que o texto era de João Ubaldo Ribeiro. Isso foi quando eu trabalhava no Centro Kennedy, eu saí de lá em 2006. Então eu aprendi antes disso. Então já faz 12 anos que eu aprendi, e por uns 2, 3 anos fui divulgando. Aí com o passar do tempo, quando eu percebi que o negócio não era do jeito que era, eu comecei a divulgar a mesma história, dizendo o seguinte, olha, dizem, alguém escreveu certa vez. Então o que acontece? É muito comum que nós façamos afirmações e as mídias sociais ajudam a gente a divulgar coisas terríveis, erradas. Nós temos aqui uma apologista, que é a Rejane, né? Então, quando alguém põe alguma coisa, ela já fala o seguinte, ó, procura na internet que isso aí é mentira, né? Rejane já fez isso várias vezes, não é isso, Rejane? Né? Então, às vezes é bom que a gente faça, mas com as escrituras a mesma coisa. A mesma coisa. A gente ouve histórias de séculos e séculos e séculos, e a gente incorpora determinados ensinamentos, e as pessoas nos ensinam algumas coisas, não por maldade, mas porque disseram para elas que era assim que funcionava, e aí a pessoa começa a ensinar, e a hora que percebe, a gente está divulgando coisas que não é o evangelho puro. E irmãos, de tempos em tempos surgem pessoas fazendo a mesma coisa. E a gente não está falando delas, estamos falando de nós. O quanto nós somos capazes de divulgar coisas que não estão fundamentadas verdadeiramente no Evangelho. Porque todo mundo diz que prega o Evangelho. Se você for numa igreja A, B, C, né, A, Assembleia, B, Batista, C, Congregacional, D, Igreja de Deus, E, Igreja Emanuel, F, Igreja Família da Fé, G, a gente vai de A a Z, vai ter igreja que se reúne sob um nome e vai dizer que prega a palavra de Deus, todos dizem. A minha pergunta é o seguinte, o quanto nós vamos aprender por terceirização e o quanto nós vamos direto nas Escrituras Sagradas, para ver exatamente o que está sendo dito. E aquilo que não está claro, refletir.
Refletir sobre isso. O que está dizendo aqui? Vamos dizer exatamente o que nós podemos aprender nessa passagem, pelo menos algumas coisas. Olha, ele diz o seguinte, ó, o objetivo da instrução é o amor que procede. Passa, Mari. Que procede. Pode passar mais um pouquinho. De um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Coração puro, boa consciência e fé sincera. Paulo tinha consciência de que as pessoas sem Deus poderiam influenciar e prejudicar a vida dos cristãos. Já seria um inimigo suficientemente grande para que a gente resistisse, para aquelas pessoas resistirem. Mas parece que dentro da comunidade de Éfeso existia gente que distorcia a verdade. Gente que apresentava-se como mestre, que reunia as pessoas, mas que distorcia a verdade e desviava as pessoas do caminho correto. Irmãos, o que mais existe na história é isso. O que é difícil para nós é a gente focar no básico. Às vezes a gente está tentando descobrir coisas, e seguir coisas, e criar coisas, mas a gente não foca no básico. O básico é um coração puro. Princípio básico, não contaminado, por exemplo, pelo rancor. O que Paulo está dizendo é o seguinte: um verdadeiro cristão não pode ter um coração contaminado pelo rancor, por frustrações, por mágoas. Eu estou dando alguns exemplos de pecados, porque um coração puro é um coração sem pecado, teoricamente, não dominado por ele. É impossível que não tenhamos pecado, mas é possível que nós não sejamos dominados por eles. Há muitas pessoas e comunidades fundadas, por exemplo, a partir de problemas relacionais. É muito comum entre nós, na história da igreja cristã. Você não vai encontrar do início da igreja cristã até os dias de hoje nenhum movimento puro. O que você vai encontrar é pessoas que buscam ser puras. Movimentos se contaminam. Certo? Então, eu não estou dizendo aqui que nós precisamos ser indivíduos não relacionais, porque eu sou puro. Porque a partir do momento que você disse isso, você já pecou, né? Pecado do orgulho e da arrogância. Então, o que nós vamos entender é o seguinte: coração puro. Seu coração, por exemplo, está contaminado por emoções. Acho que todos nós, de alguma forma, somos contaminados. Quando você ouve uma história, eu e a Viviane estávamos andando de carro ontem, aí nós passamos, tinha um casal brigando na calçada, né? Estavam brigando. E a gente tentou deduzir o que será que estava acontecendo ali. Né? A Viviane falou, se ele bater nela, a gente para. Eu falei assim, mas e se ela merecer? Aí a gente começou a brincar, de discutir, não, mas não pode. Não sei o que. O que será que estava no coração deles? O que era o conceito? Qual era a causa? Todos nós somos dominados por emoções, boas e ruins. Agora, o que nós fazemos com elas? Paulo está dizendo o seguinte: uma igreja, ou membros da comunidade cristã espalhado pela face da terra, que peregrinam em direção a Cristo, precisam ter um coração puro como Cristo. Um coração puro. Um coração desprovido de maldade. Um coração que percebe que quando erra, precisa voltar atrás, se arrepender. Coração puro. Pequei contra o céu e contra ti, Senhor. Né? Cria em mim. Qual que é a oração de Davi? Cria em mim, Senhor, um coração puro. Por quê? Porque nós reconhecemos a maldade que existe em nós. Então nós precisamos orar ao Senhor, para quê? Para que tenhamos um coração puro. Paulo diz o seguinte: boa consciência, isto é, com a capacidade racional intacta, isenta de desvios convenientes, uma mente dominada verdadeiramente por Cristo, que reconhece as suas limitações, que não generaliza nem simplifica as coisas, ficando na superficialidade da resposta. Eu vou dar um exemplo. 2 exemplos. Primeiro, um secular. Um comentarista de televisão, ele disse a respeito da nossa presidente, quando a nossa presidente dá aquelas derrapadas, né? Sal da mandioca, quando ela dá aquelas derrapadas, ele disse o seguinte, ele disse uma coisa muito legal.
Ele disse assim: não é feio não saber falar de tudo. Não é feio não saber falar de tudo. Quando você se cala a respeito de um assunto, você pode ser tido como tolo ou como sábio. Mas quando você abre a boca, você tira a dúvida dos outros. Ele disse isso. Então, não é feio não saber, mas ela abriu a boca e muitas vezes ela é escrachada muitas vezes, e eu não estou aqui criticando e nem julgando a motivação dela. Porque de repente, isso não é maldade. De repente é a sinceridade, ela não tem a habilidade, e já percebemos, ela não tem a habilidade de falar em público com fluidez que outros presidentes já tiveram. É uma limitação. Então temos que reconhecer as nossas limitações. Agora, só para descontrair, né? Agora voltamos para o conceito evangélico, cristão, bíblico, dos nossos segmentos. A gente costuma dizer que um bom cientista não é aquele que diz Deus não existe. Um bom cientista é aquele que diz: eu não posso provar pelos métodos científicos a existência de Deus, mas também não posso negar. O método científico não me dá condições de eu avaliar ou não a existência de Deus. É um bom cientista. Não é isso, pastor Marcelo? Agora, um mau cientista, um mau filósofo, diz o seguinte: Deus não existe. Porque, gente, existem limitações filosóficas e científicas para você provar, mas também para você negar. Então, o bom cientista, filósofo, reconhece as limitações. O bom cristão, ele reconhece as limitações de alguns textos bíblicos. Quando, por exemplo, eu fico debatendo a respeito de uma questão, por exemplo, calvinistas e arminianos. Alguns de vocês nunca ouviram falar essa frase, porque eu prego muito pouco sobre isso aqui, né? Mas Calvino estabeleceu alguns conceitos no século XVI, em que ele interpretou da palavra de Deus, dizendo A, B, C, D e E. E a maioria das pessoas concorda com A, B e C. Mas chega em determinado ponto, a respeito principalmente da predestinação, da eleição, que alguns foram escolhidos para o céu e outros não, que há divergência. A linha arminiana, da qual nós fazemos parte, diz o seguinte: não, Jesus morreu por todos, e nós temos o livre-arbítrio para aceitar a Cristo ou não. Aí você vai dizer o seguinte: não, isso é verdade. Mas a hora que você vai analisar a teologia calvinista, ela é muito bem amarradinha nos seus argumentos, assim como a arminiana. O bom teólogo diz o seguinte: é uma questão difícil, debatida há 4 séculos, com argumentos bons dos dois lados. Antes de Calvino e Armínio, veio Cristo, há 2000 anos atrás, apresentando uma teologia bíblica de transformação de vida, e nós não podemos ficar discutindo temas desse nível mais do que o necessário. Agora, um mau cristão e um mau teólogo vai ficar o resto da vida discutindo o tema. Você entende? E aí, as comunidades cristãs que deveriam ser transformacionais, elas se tornam burocráticas. Porque às vezes ficam: mas pastor, tem que ir na profundidade. Tem que ir na profundidade. Até onde dá. Porque tem coisa que não dá. Tem coisa que nós não vamos chegar a lugar nenhum. Você jogaria no lixo? Olha só. Você jogaria no lixo Billy Graham, John Stott, aqueles que conhecem. Você pega grandes homens de Deus que pensavam diferente a respeito do tema, contudo, o legado que eles deixaram e que deveriam deixar mesmo é o legado do evangelismo, da vivência comunitária, da vida de santidade, da boa consciência. Irmãos, há limites. Nós podemos ter uma inclinação em temas não determinados, mas naquilo que é claro na palavra de Deus, nós temos que ter unidade.
que é Cristo o nosso caminho, Ele é a causa, Ele é o fim, eu tenho que mudar de vida, eu tenho isso, blá, 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 e começar a debater a respeito de temas realmente relevantes para a nossa vida. Se eu ficar discutindo com o pastor Marcelo ali no meu gabinete, o nosso gabinete, ficar debatendo sobre Calvino e Armínio durante todas as semanas, e as pessoas estiverem precisando de ajuda, de aconselhamento, de cuidado, de pastoreamento, qual é a razão de ser? Aí eu sou uma academia e não uma comunidade cristã. Eu acho que o equilíbrio em tudo isso significa boa consciência, irmãos. Não podemos nos deixar dominar pela arrogância, por conversas inúteis e discussões sem fim. O peregrino não tem tempo para isso. O peregrino, ele precisa trabalhar para ser um discípulo em constante transformação, gerando novos discípulos para a honra e glória do nosso Deus. É aí que está o cerne do Evangelho. Ele disse, façam discípulos. Convidem pessoas para que sigam o modelo de Cristo. É isso que o Evangelho nos apresenta. E uma fé sincera, parece-me a mais clara das bases. Clara de se dizer, mas difícil de se perceber. Para resumir, não podemos confundir a admiração por Cristo, admiração pela Bíblia, admiração pelos seguidores de Jesus, com fé sincera. Precisamos sim embarcar de verdade nessa vida, doarmos-nos por inteiro a um estilo de vida. Eu vou fazer uma análise assim, por favor, quero que você me entenda. Antigamente, quando você via um crente na rua, você reconhecia esse crente. Por quê? Vamos lá. Pela roupa, pela Bíblia debaixo do braço. Isso é o lado negativo dessa visão, é que as pessoas conheciam um crente pelo exterior, mas ninguém conhecia o seu interior. Mas hoje, ninguém conhece mais quem é crente. Isso também é um problema. Sabe por quê? Porque a gente quer contextualizar tanto. A gente tem tanto medo de parecer ET no meio dos outros, que a gente acaba se tornando igual a eles. Não basta sermos admiradores de Cristo, precisamos encarnar o Evangelho. Precisamos de uma fé verdadeiramente sincera. Você já conviveu com pessoas que quando você está fazendo uma tarefa, elas ficam falando e te atrapalhando, mais ou menos eu, quando a Viviane está cozinhando. A Viviane está cozinhando, eu fico lá assim, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Ela olha para minha cara com aquela cara assim bondosa e fala assim, eu sei fazer. Por quê? Porque quem não está fazendo, fica ali, né, dando palpite, é fácil. Porque quem está fazendo sabe. Então, eu já me vi nessa situação e já me vi na situação oposta. Muitas vezes, ao invés de ajudar, a gente fica dando palpite. Não ajudam a fazer e não deixam os outros fazer e ficam teorizando as coisas. Talvez sem perceber nós nos tornemos pessoas assim. Nós ouvimos muito de Deus, falamos muito sobre Ele, mas a nossa fé não é operacionalizada. Escuta só, muitas vezes falamos de Deus, mas a nossa fé não é operacionalizada. Ela não se torna algo realmente relevante para o reino. Ela não se torna algo transformacional, vou usar muito essa palavra. Algo realmente relevante. Então, 3 coisinhas apenas nesse texto, tem mais coisas. Fé sincera, uma fé em ação. O peregrino não tem tempo para ficar na calçada por muito tempo. Sabe quando você vê aquela maratona, aquela São Silvestre, o pessoal correndo com o número aqui, e vamos correr, aí de repente entra um mané na frente lá, sem numeração, né? Sai da calçada, que nem tonto, aí, irmãos, ele corre por um tempo, mas logo ele para, e muitas vezes ele atrapalha quem está correndo. Nós precisamos de uma fé sincera. Primeiro você tem que descer para a rua. Nós precisamos ser crente que desce para a rua, e que não corre paralelo ao caminho. Nós precisamos percorrer o caminho que é Cristo, e não corrermos paralelos a Ele. Paulo dá outras orientações, pode passar, Mari.
Olha lá, 1 Timóteo 2, 1 a 3, ele diz: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Pode passar. A primeira coisa que ele diz é o seguinte: fortifique-se na graça. Graça encontrada em Cristo. Primeiramente, preciso lhe perguntar se mesmo depois das explicações que você recebeu na sua vida, você tem consciência do caminho que você escolheu. Isso é muito sério, irmãos. Eu não quero ser culpado lá na frente, de não ter deixado muito claro para vocês o caminho que vocês escolheram. Mais ou menos, eu quero dizer assim para você. Quem quer seguir a Cristo aqui, levanta a mão. Pode usar, vamos. Quem quer seguir a Cristo aqui, levanta a mão. Legal. Então eu vou chegar assim, ó. Anderson, você tem certeza absoluta? Não é assim, ó. Eva, todo mundo! 70, 80 pessoas aqui querem seguir a Cristo. Você tem certeza? Está ciente do preço? Sabe da mudança que vai ter que enfrentar? Cris, está ciente? O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Essa semana vieram na sua casa para roubar. Mas você tem certeza do preço? Você tem certeza do que? Viviane, está ciente disso? Está ciente, Júnior? Está ciente, Pedro? Está ciente, Anderson? Jaque? Nath? Está todo mundo ciente do que é? E aí sim a gente pode encontrar força na graça de Deus. Porque o que acontece com aquele que está correndo paralelo ao caminho? Ele se acha crente a vida inteira. Ele se denomina crente, ele é uma pessoa que contribui financeiramente, é uma pessoa que canta muitas vezes, se envolve, mas está paralelo ao caminho. Ao invés da gente se empolgar com o crescimento, a gente deveria ser meio seletivo no apelo. É assim, olha, quem aqui quer entregar a sua vida a Jesus? Todo mundo em pé, com a mão em pé. Ó, isso significa que você vai ter que escolher a Jesus e não a sua família, muitas vezes. Não, mas espera um pouquinho. Não, você vai ter que amar mais a Jesus do que a sua família. Você vai ter que amar mais a Jesus do que o seu hobby de final de semana. Você vai ter que amar mais a Jesus do que a sua novela durante a semana. Você vai ter que amar mais a Jesus do que o seu pilates. Você vai ter que amar mais a Jesus do que o seu trabalho. Você vai ter que amar mais Jesus do que o seu dinheiro. Você vai ter que... Aí as mãos começam a baixar, né? Olha, se você quer seguir Jesus, você vai ter que carregar a sua cruz. Pastor, mas eu tenho hérnia, não é meio pesada a cruz? Irmãos, fortifique-se na graça. Muitos, quando tomam consciência do preço, decidem abandonar o produto na boca do caixa. É mais ou menos assim que eu vejo. Quem quer seguir a Jesus? Eu. Ah, então passa com aquela moça ali. Aí fica todo mundo lá com aquele papelzinho assim, ó. Eu quero seguir a Jesus. Aí chega na boca do caixa, fala o seguinte: qual que é o preço? Nossa, está muito caro, não quero não. Acho que eu vou ficar aqui na fila celebrando mesmo, né? Vou ficar aqui na fila, o pessoal é legal. Quem quer seguir a Jesus? Tem que saber o preço. Se você fosse em algumas igrejas, eles iam falar que o preço é R$900 por mês que você tem que contribuir. No nosso caso, eu quero dizer o seguinte: aqueles que querem seguir a Jesus, eles vão chegar na boca do caixa, eles vão dizer o seguinte: é de graça. Não tem preço nenhum, o preço já foi pago por aquele lá, ó. Não existe preço. A única coisa que você tem que fazer, ó, é pegar a sua cruz e carregar. Seguir o modelo do mestre que morreu por você e que pagou a tua conta. Ah, mas isso parece mais simpático, né? Não tenho que tirar nada do meu bolso, tal. Mas no dia a dia, a caminhada do peregrino, ela envolve transformações. Fortifique-se na graça, mas para se fortificar nela, é preciso que você conheça a graça de Deus. Vai ter que fazer coisa muitas vezes que não dá vontade. Sabe, por exemplo, assim, ó, aquela pessoa ali me magoou, falou mal de mim, me traiu. Eu tenho que ir lá e falar o seguinte: eu te perdoo em nome de Jesus. E perdão não é sentimento, é decisão. E mesmo que não tenha vontade, é decisão. Ah, eu não quero tomar bezetacil, mas para melhorar tem que tomar. Para melhorar tem que tomar. Não adianta teimar.
Quem quer seguir a Jesus vai ter que fazer coisa que não gosta. Ah, mas aí o preço é muito alto. Eu estou vivendo num mundo que ninguém manda na minha vida. Então sai fora. Não é o caminho de Cristo. Você não é um peregrino. Você está correndo pela calçada. O preço significa fazer coisas que nós não queremos e não gostamos muitas vezes. Como homens, como seres humanos. Mas com o passar do tempo, Deus vai nos dando prazer em fazer isso. Porque nós mudamos o hábito. Se antes o meu hábito era virar um tapa na cara do outro, eu vou começando a ter prazer em sentir no corpo as marcas de Cristo. Nossa, mas que é isso mesmo. A força vem da graça de Deus. E além disso ele diz, multiplique o conhecimento adquirido. O que da minha parte vocês ouviram, transmitam, disse Paulo para Timóteo. Multiplique o conhecimento, transmita a mensagem fiel. Sabe, mais ou menos assim, Deus, e aí em setembro, na segunda semana de setembro, nós vamos começar um estudo muito prático, dinâmico. Nós vamos ter dinâmicas até no momento da celebração. Nós vamos começar a falar exatamente o que é multiplicação. O que o real peregrino, o real discípulo de Cristo, precisa exercer na sua vida diária. E nós vamos começar falando sobre o que é o reino de Deus. Eu acho que muitas vezes, a gente acha, Cristo é o alfa, Cristo é o ômega. Enquanto Ele não vem, o seu reino não... Irmãos, a partir do momento que Cristo ressurgiu, o seu reino está implantado, é o reino inaugurado, é o do já e do ainda não. Ele consumará o seu reino lá na frente, mas todas as coisas estão debaixo do seu poder. E se todas as coisas estão debaixo do seu poder, o que nós estamos fazendo perdendo tempo com coisas inúteis? O peregrino caminha pela estrada, pelo caminho. E para isso nós precisamos levar isso a outras pessoas, multiplicar o conhecimento, multiplicar o discipulado. E o discipulado não é um programa. Discipulado não é um programa de 7 lições, pré-batismo. Discipulado é um convite para a vida. O peregrino, ele caminha numa estrada para chegar num fim proveitoso, sendo transformado de glória em glória. Nós precisamos ser multiplicadores. Mais do que isso, suporte os sofrimentos como soldado. Para de resmungar. Para de chorar. Para de olhar para a lateral. Para de observar as pessoas que erram. Você erra também. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim para mim, eu odeio crente hipócrita. Eu falei assim, você é um. Irmãos, todos nós podemos ter nuances de hipocrisia. Todos nós podemos. E temos. Nós vivemos realidades que nós achamos que são as mais bonitas. Nós achamos que o nosso jeito de ser crente é o melhor jeito de ser crente. Irmãos, se o reino inaugurado está apontando um fim de vitória garantida, olha só, não é uma batalha que está em processo e pode ter fins diferenciados, o fim já é certo, a vitória é de Cristo Jesus, porque ela já foi feita lá na cruz, ela vai ser consumada na sua volta para mostrar a todos nós, a vitória já é garantida. Você é soldado do exército de Cristo Jesus. Não dá para a gente perder tempo com coisas acessórias. O peregrino não tem tempo para isso. O peregrino não tem tempo para ficar pensando nessas baboseiras. Somos soldados e bons soldados conhecem as suas tarefas, a sua missão e agem com responsabilidade, mesmo que as lutas apareçam, mesmo que a dor apareça. Nós precisamos assumir o nosso papel de soldado de Cristo Jesus. Mais um texto. 2 Timóteo 2, 14 a 16. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus. Olha só, continue a lembrar a todos, para que não se envolvam em discussões acerca de palavra, porque isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Nós temos várias lições aí, eu vou só focar em uma porque a gente não tem tempo. Eu vou repetir, evite debates inúteis.
com pureza, fé e amor, nós devemos debater sobre como a palavra de Deus pode mudar a minha maneira de pensar e a minha maneira de agir. A minha proposta para vocês é o seguinte: está tendo uma polêmica? Está tendo um desarranjo, um desacordo, uma discordância? Então pense o seguinte: vamos debater sobre como a palavra de Deus pode mudar o meu jeito de ser. O meu jeito. Como a palavra de Deus pode mudar a minha maneira de debater. Discussões inúteis geram pessoas e comunidades infrutíferas, arrogantes, cheias de si, vazias de Deus. Escuta só, discussões inúteis geram pessoas e comunidades infrutíferas, arrogantes, cheias de si e vazias de Deus. Jesus não ficava debatendo por muito tempo com os judeus sobre o sábado. Ele falava o que tinha que falar e seguia adiante. A lei dizia que as pessoas não deveriam trabalhar aos sábados, deveriam consagrar o sábado ao Senhor. E Jesus então, curando no sábado, ele mostra às pessoas que ele era maior do que o sábado, ele era maior do que aquela prerrogativa legal. A prerrogativa legal dava instrução, mas não era o evangelho. Repetindo, o peregrino não tem tempo para ficar envolvido em questões inúteis. Pastor, mas o que é uma questão inútil? A maturidade vai dizendo. Quando a gente perdeu de foco o gerar vidas, o caminhar, o correr, o viver para Cristo, o ter a Cristo na nossa mente, no nosso coração, e operacionalizando a nossa fé. Quando eu digo operacionalizando a nossa fé, é fazendo, exercendo aquilo que Deus quer que nós exerçamos como discípulos do Senhor Jesus, como bons soldados. Último texto, penúltimo texto, pode passar. 2 Timóteo 2, 22, 26, diz assim: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé e o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe o que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Irmãos, se a gente pegar texto, versículo por versículo dessa passagem, palavra por palavra, nós poderíamos fazer uma mensagem em cima de cada uma delas. É um texto extremamente rico. Mas resumindo, pode passar, Mari. Fuja da imoralidade. Desejos, e quando eu falo de imoralidade, irmãos, não pense simplesmente no sexo. Ou no sexo fora dos padrões de Deus. É imoral tudo aquilo que fere os princípios que o Senhor estabeleceu como puros e santos. Desejos malignos, pensamentos que nos tiram foco. Quando você pensa numa reeducação alimentar, é o tema que está na moda, reeducação alimentar, nós não precisamos somente de esforço. Porque regime, tem a impressão que quando a gente fala em regime, a gente precisa de esforço e disciplina. Certo? Eu vou fazer um regime. Então, esforço e disciplina. E geralmente, quando a gente precisa de esforço e disciplina, a gente capenga. Né? Agora, quando a gente fala em reeducação alimentar, que é a palavra da moda, me parece que é mais do que esforço e disciplina, também precisa de esforço e disciplina, mas acima de tudo nós precisamos de foco, objetivo, mudança de mentalidade. Reeducação alimentar é a mudança de mentalidade. Eu não consegui ainda, viu gente? Estou caminhando. A Viviane está impulsionando a casa e graças a Deus durante a semana a gente está conseguindo manter o foco. Final de semana é o dia do lixo, mas durante a semana ela está pegando no pé. Olha, já faz umas 2, 3 semanas que não entra um chocolate lá em casa, hein? Oh. Então, a gente tem que mudar a mentalidade. Eu comprei uma linguicinha ontem, uma linguicinha de salame, viu, Tiagão? Lá do Novilho de Ouro, uma linguicinha de salame. Estava no carro, a Carol falou assim: eu não acredito que você comprou isso, papai. Porque durante a semana eu não vou comer essas coisas. Eu falei, ufa, sobra para mim, né? Gente, reeducação alimentar envolve mudança de mentalidade. A minha ainda não mudou, tá? Devagarzinho ela vai mudar. Mas quando a gente fala na reeducação como cristãos, não é simplesmente esforço, é mudança de mente. Fugir da imoralidade precisa de mudança de mente. Sabe por quê?
Porque simplesmente a gente ficar falando assim, não, eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou fazer, puf, foi fora. Mas quando a gente muda a mentalidade, as coisas se tornam mais fáceis. O foco nos mantém no caminho. Foco nos mantém no caminho. O mesmo ocorre com as questões, então, de imoralidade. Não adianta nos esforçarmos apenas. Precisamos de foco. Pode passar o texto de Hebreus 12, 1 e 2, que eu citei há pouco. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Somos peregrinos, tendo os olhos fitos em Jesus. Mudança de mentalidade é ter a mente em Jesus. O autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Irmãos, mudança de mentalidade é ter Jesus na nossa mente. É Ele agindo como capitão do nosso coração. Segunda coisa que diz na passagem, pode passar, Maria. Correção com mansidão e retorno à sobriedade. Pode ser uma estratégia do diabo, que você lute por sua verdade e despreze pessoas e grupos. Muitas vezes fazer a nossa vontade é o mesmo que fazermos a obra do diabo. Simples assim. Muitas vezes, não estou dizendo todas, mas quando nós brigamos pela nossa vontade, nós podemos ser agentes do diabo indiretamente. Fomos chamados para instruir com mansidão aqueles que estão desprovidos de entendimento, total ou parcial, permanente ou momentâneo. A questão da sobriedade aqui é uma chave interessante. Como tentar mudar a mentalidade de uma pessoa que está embriagada? Pensa, embriagada mesmo de álcool, chapada, tinguada. Como mudar a mentalidade de uma pessoa, por exemplo, que está chapada de droga? O pastor Marcelo com certeza já aprendeu alguns, chapados de todos os níveis. Você consegue mudar a mente da pessoa? Não consegue mudar. Assim como tentar corrigir as pessoas ao nosso redor, que caminham ao nosso lado, ou estão a gritar pelas calçadas do caminho, não adianta. No momento da embriaguez, no momento fora da consciência, a gente não muda ninguém. Por isso que Paulo fala, tenha paciência, seja manso, ore por um momento certo para trazer as pessoas à sobriedade. Quem aqui, por exemplo, a gente poderia pensar aqui quantas pessoas, e sem pensar no álcool ou nas drogas, estavam embriagadas de um ódio ao Evangelho, decepcionadas. Eu falo por mim. Eu estava embriagado de ódio à liderança evangélica. Embriagado. A minha irmã, a Kelly, foi uma que falou a vida inteira para mim assim, quando eu estava afastado do evangelho. Falou assim, você precisa ir para a igreja, você precisa voltar aos pés de Jesus, você precisa disso. Eu me irritava aquilo profundamente. Porque tentar mudar a mente de uma pessoa que está embriagada de coisas ruins é difícil. É preciso muita paciência, muita mansidão. O peregrino que corre, ele corre acompanhado. E quando ele vê pessoas na calçada e que precisam de ajuda, ele age com mansidão, ele age com paciência. Sabe para quê? Para que no momento certo, para a glória de Deus, leve essas pessoas à sobriedade e se integrem ao caminho. Irmãos, o peregrino, para isso, ele precisa de tempo. Ao invés de perder tempo com aqueles que estão com questões inúteis, perca tempo pedindo a Deus mansidão, paciência, para trazer novas pessoas aos pés da cruz. Tenha mansidão e paciência. E por fim, refletindo e aplicando. Primeira coisa que para a gente concluir, pensar um pouco sobre tudo isso, será necessário então a gente pensar em algo básico. E até mesmo desafiador e incômodo. Lembre-se sempre de Cristo. Eu vou contar um exemplo bobo, mas para ilustrar assim, quase que uma caricatura do que a gente vai... A gente deu muita risada na aula de teologia. Tem crianças aqui? Não, né? Ah, criança em Cristo. Estávamos numa aula de cristianismo e cultura no Brasil.
E o pastor estava falando sobre como aconselhar casais. Era um pastor, devia ter uns 70 e poucos anos. Ele pegou e falou assim: olha, eu oriento os casais que todas as vezes, durante o resto das suas vidas, antes do ato sexual, que eles ajoelhem, orem. E a gente começou a olhar assim um para o lado, para o outro, assim. Todas as vezes que vocês forem ter um ato sexual, orem. A gente começou a rir, né? A gente começou a rir. Mas como assim, pastor? Não, eu aconselho isso. E aquilo ficou na minha mente e na mente das pessoas. E eu não aconselho isso. Eu não estou dizendo que ele está coberto de razão. Mas eu extraio uma lição muito importante dali. Será que a gente lembra de Cristo em tudo aquilo que a gente faz na vida? Será que a gente lembra dele quando a gente vai falar um monte de besteira? Quando a gente vai agredir? Quando a gente vai agir com preguiça? Peregrino preguiçoso, cansado, com mente cauterizada. Será que a gente lembra de Cristo o tempo todo? A gente só lembra da gente. Eu garanto para você que a tendência natural é que a gente pense na gente e só na gente. Aí vai alguém a se levantar e dizer o seguinte: pastor, o senhor está me ofendendo porque eu penso na minha família em primeiro lugar. Mas você sabe que no altruísmo tem até a própria necessidade de reconhecimento, né? O fato de você pensar nos outros, também tem aquela coisa assim: eu penso nos outros para que os outros depois então me falam, puxa, olha que gracinha, ele só pensa em mim. Irmãos, Cristo, Ele é o alfa, é o ômega, e é o caminho. Ele é o alfa, Ele é o ômega, e Ele é o caminho. Olha só o que diz lá em Lucas 9:23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Um peregrino, ele tem que negar a si mesmo todos os dias. Assim como o aconselhamento que se dá nos narcóticos anônimos, nos alcoólicos anônimos, que só por hoje ele precisa deixar de não consumir. Olha, já estou há tantos dias, eu vou tentar aplicar isso para nós. Todos os dias eu preciso negar a mim mesmo e tomar a minha cruz e seguir a Jesus. E Paulo coloca pimenta nisso. Paulo coloca pimenta nisso. Pode passar, Mari. 2 Timóteo 3, 12 e 13, ele diz o seguinte: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eu tenho que negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e ter a certeza de que muitas vezes eu vou padecer perseguição. Quer ser peregrino ainda? Você quer seguir a Jesus ainda? Quer seguir a Jesus ainda? Amém? Irmãos, o preço é alto. Jesus está chamando pessoas ao arrependimento e discípulos para uma jornada de trabalho árduo. Esse trabalho envolve treinamento, mudança de mentalidade, dedicação total, entrega genuína, uma carreira que nós devemos aceitar e não olhar para trás. Talvez hoje você esteja na fila, seguindo comunidades, igrejas, a nossa inclusive, comprando um produto atraente. Quando você pegou esse produto na prateleira, você vestiu a camisa, pintou o rosto, você já se considera proprietário dele. Você já se sentiu assim? Sabe aquela coisa, não, olha, achei a bolsa dos meus sonhos. Então você pega, os seus olhos brilham, o seu sapato, o seu relógio, você está ali na fila, fala assim, graças a Deus, consegui aquilo que eu queria. Aí você está lá na frente, fala assim, olha que preço, que pichincha. A hora que você chega lá na frente, a moça fala assim, não, a etiqueta estava errada, o preço é o dobro. Irmãos, estar na fila, celebrando o produto, não te torna proprietário dele. Estar na carreira, celebrando Cristo, sem pagar o preço da cruz, não te torna um filho do Senhor, um peregrino. Entramos na fila do caixa porque entendemos que a vida cristã é um bom caminho e o único caminho. Quando chegamos na boca do caixa, percebemos que a vida com Deus não precisa ser paga.
Não há dinheiro, não há boas ações que nos façam membros do grupo, nada disso. Nós percebemos que o produto é de grátis, é de graça. A gente usa de grátis, né? Percebemos que Cristo está diante de nós e Ele diz apenas o seguinte: vocês querem me seguir? Tomem a sua cruz e me sigam. Eu comprei vocês por um alto preço. Nós estamos dispostos a viver como peregrinos para Ele. Ele nos dará um novo solo, raízes profundas e uma jornada desafiadora, mas com certeza inquestionável, e no final de tudo, encontraremos a paz e a recompensa que nós insistimos em conseguir nessa vida. E eu garanto para você, nunca conseguiremos a paz e a recompensa que está reservada para aqueles que amam o Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por este tempo aqui, Pai. Sabemos que muitas vezes a Tua palavra nos desafia de uma maneira mais forte,